A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio X da Bíblia. Estimadas ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Raio X da Bíblia, programa de estudo bíblico, número 172. Mas dentro deste programa estamos a dar um curso bíblico. Este é o 12º tema, o tema número 12 do curso bíblico dentro do Raio X da Bíblia. Vamos aprofundar hoje a terminologia hebraica usada no cristianismo. Terminologia hebraica usada no cristianismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus de Israel, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu revelaste o Teu nome santo, chamaste-nos à Tua aliança. Abre os nossos ouvidos, fortalece-nos com o Teu Espírito, enche-nos de paz e fidelidade. Hoje meditamos palavras hebraicas que são raízes da nossa fé cristã. Cada uma delas é luz e vida. Faz-nos compreender. Herdamos a fé de Israel e em Cristo o Messias tudo encontra plenitude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos aprofundar os termos hebraicos usados no cristianismo. Alguns, é claro, não vamos esgotar, não vamos tratar todos os termos hebraicos, vamos abordar apenas os mais comuns, os mais usados no cristianismo. Então é interessante fazer este estudo dos termos hebraicos para mergulharmos nas raízes da fé cristã. De fato, cada palavra que vamos estudar nasceu na experiência religiosa de Israel e carrega séculos de oração, esperança e revelação. No judaísmo, esses termos expressavam a aliança, o culto e a expectativa messiânica. No cristianismo, eles foram assumidos e reinterpretados à luz da vida, morte e ressurreição de Jesus, tornando-se assim universais. Então, a relevância do nosso tema está em 3 pontos. Primeiro ponto, histórico, porque o nosso tema mostra a continuidade entre Israel e a Igreja. Segundo ponto, litúrgico, porque muitos destes termos ainda ressoam em nossas celebrações litúrgicas. E terceiro, espiritual, porque cada palavra que vamos estudar é convite a uma vivência concreta da nossa fé. Assim, conhecer e meditar os termos hebraicos não é apenas estudo acadêmico, mas caminho de espiritualidade e até, diríamos, caminho de missão. Começamos então com o primeiro termo, Abba. Abba. Abba significa pai íntimo, familiar, e é uma expressão de proximidade. A raiz hebraica, este termo significa pai, não é? E é usado no ambiente familiar.
No judaísmo, a Abba era usado em orações pessoais e íntimas, não como título litúrgico, mas como expressão de confiança filial diante de Deus. No judaísmo, o termo Abba representava a relação de dependência e ternura. Dependência e ternura. No cristianismo, Jesus usa Abba em sua oração no Getsemane, em Marcos 14:36, revelando a sua intimidade com o Pai. O apóstolo Paulo ensina que o Espírito nos faz clamar Abba, Pai, em Romanos 8:15, também em Gálatas 4:6, mostrando que os cristãos participam desta mesma relação filial. E qual é o conteúdo espiritual para nós hoje? Para nós hoje, dizer Abba é viver a espiritualidade da confiança. A espiritualidade da confiança. O cristão aprende a rezar como filho amado, abandonando o medo e vivendo a liberdade dos filhos de Deus. Segunda palavra, o segundo termo, aleluia. Aleluia. Significa louvai o Senhor. A raiz hebraica é dupla. Temos Hallel, é uma raiz dupla ou uma raiz composta de duas palavras. Temos a primeira palavra Hallel, quer dizer louvar. A segunda é Yah, que é a abreviação para Yahweh. Hallel, Yahweh, aleluia, quer dizer louvai Yahweh, louvai o Senhor. No judaísmo aparece no Salmos 146 a 150 como aclamação comunitária de louvor usada em festas e no culto do templo. Era a resposta jubilosa do povo diante da presença de Deus. No cristianismo, aleluia tornou-se canto pascal e celeste, especialmente no Apocalipse. Podemos ver Apocalipse 19, 1 a 6. Aleluia é uma aclamação da vitória de Cristo no livro do Apocalipse. É central na liturgia pascal e na celebração da ressurreição no cristianismo, esta palavra aleluia. E qual é o conteúdo espiritual para o cristão de hoje? Proclamar aleluia é viver em estado de louvor permanente. Viver em estado de louvor permanente. O cristão aprende a transformar cada momento da sua vida em louvor, mesmo nas dificuldades. O cristão celebra a vitória de Cristo sobre a morte. Terceiro termo, amém. Amém significa assim seja. É verdade. A raiz hebraica aman, quer dizer ser firme, confiável. No judaísmo, amém era usado como resposta comunitária às bênçãos. A título de exemplo, Deuteronômio 27, 15 a 26, ou Neemias 8, 6. E esta resposta comunitária confirmava a fé e era a adesão do povo ao que era proclamado. O povo aderia ao que era proclamado, ou uma bênção, ou uma oração, ou uma pregação. Agora, no cristianismo, amém permanece como resposta de fé. De fato, Apocalipse 3,14 diz que Jesus é o Amém. É o Amém. Quer dizer, sinal da fidelidade de Deus. Então, o Amém encerra no cristianismo, encerra orações e confirma a fé da pessoa, a fé da comunidade.
E qual é o conteúdo espiritual do amém para nós hoje? Agora, dizer amém é comprometer-se com aquilo que se proclama. Amém hoje não serve apenas para encerrar uma oração ou responder a alguma invocação. Dizer amém hoje é colocar a vida em adesão à vontade de Deus. Colocar a vida em adesão à vontade de Deus em todas as circunstâncias. Amém. Quarta palavra, Emmanuel, significa Deus conosco. A raiz hebraica também é uma junção de duas palavras. Im quer dizer com e El quer dizer Deus. Immanuel, com El, Deus. Então, Emmanuel, Deus conosco. Nu quer dizer nós. Então, no judaísmo, vemos Isaías a proclamar Emmanuel como sinal da presença divina em meio ao povo, especialmente em tempos de crise. Isaías 7,14. No cristianismo, Emmanuel é aplicado diretamente a Jesus, em Mateus 1,23, revelando que em Jesus Deus se faz presente de modo definitivo. E qual é o conteúdo espiritual para o cristão de hoje desta palavra Emmanuel? Emmanuel nos lembra que Deus não é distante, Ele é presente. Por isso é que Cristo é o Deus conosco em cada situação, na alegria, na dor, na missão. Essa palavra educa para reconhecer a presença divina no cotidiano e na comunidade. Quinta palavra, Gabriel. Gabriel significa força de Deus. A raiz hebraica aqui também é composta de duas palavras. Gever quer dizer força, ou também homem. El quer dizer Deus. Gabriel, Geber, homem, força. El quer dizer Deus, Deus. Então, força de Deus, ou Deus forte. No judaísmo, Gabriel aparece no livro de Daniel 8,16, Daniel 9,21, como mensageiro celestial que interpreta visões e revela mistérios. Gabriel, no judaísmo, é figura ligada à revelação e à comunicação da vontade divina. Enquanto que no cristianismo, Gabriel anuncia o nascimento de João Batista a Zacarias, Lucas 1,19. E o nascimento de Jesus a Maria, em Lucas 1:26 a 38, também é anunciado por Gabriel. É o mensageiro da boa nova da salvação. E para nós hoje, qual é o conteúdo espiritual de Gabriel? Gabriel simboliza a fidelidade de Deus que continua a falar hoje. O cristão é chamado a acolher a palavra com coragem e também a ser mensageiro de boa nova para os outros. Então, Gabriel, este é o conteúdo espiritual. Deus continua a falar hoje. O cristão acolhe a palavra de Deus e a transmite aos outros. Convido-vos a uma breve pausa musical. Shema Israel
Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Bem-vindos ao segundo momento do nosso tema sobre a terminologia hebraica usada no cristianismo. Sexta palavra, Hosana. Hosana. Sexta palavra, Hosana, significa salva-nos, por favor. A raiz hebraica expressa súplica. Expressa súplica, Hosana, de fato é uma súplica, não é apenas um canto de louvor, de aclamação, da alegria, é súplica, salva-nos, por favor. No judaísmo, Hosana é usada nas festas, especialmente na festa dos tabernáculos, como súplica de salvação e bênção. A título de exemplo, Salmos 118, 25. Enquanto no cristianismo, Hosana torna-se aclamação messiânica na entrada de Jesus em Jerusalém. Isso em Mateus 21, 9, João 12, 13. E qual é o conteúdo espiritual para nós? Hosana une súplica e louvor. A palavra Hosana une súplica e louvor. O cristão aprende a depender de Cristo como Salvador, pedindo libertação e celebrando sua presença. Aqui vemos esta união de súplica e louvor, porque o cristão aprende a depender de Cristo quando grita Hosana. É uma dependência de Cristo como Salvador. E o cristão ao mesmo tempo pede libertação. Hosana, salva-me, Senhor, salva-me, por favor. Então, libertação e também celebração da presença constante de Deus na minha vida. Sétimo termo, sétima palavra, Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, significa cidade da paz. A raiz hebraica Yeru quer dizer fundar, Shalom, paz, Yeru, fundar, ou também cidade, lugar, Shalom, paz. Então, cidade da paz, Jerusalém. No judaísmo,
Jerusalém é a cidade santa, o centro do culto no templo, símbolo da presença de Deus e da identidade do povo eleito, isso em Salmo 122. No cristianismo, Jerusalém é o cenário da paixão e ressurreição de Jesus, é símbolo da Jerusalém celeste. Em Apocalipse 21, 2. Para nós, os cristãos hoje, o conteúdo espiritual é que Jerusalém aponta para a esperança escatológica, a esperança na segunda vinda de Cristo, que vem construir a cidade santa. O cristão é chamado a viver como cidadão da Jerusalém celeste, cultivando paz e comunhão já aqui na terra. Oitavo termo, Jesus, Yehoshua, Jesus, significa Deus salva. A raiz hebraica Yehoshua significa Yahweh salva. No judaísmo, o nome Josué, de fato, é aí Yehoshua, Josué, Jesus. Josué, sucessor de Moisés, conduziu Israel à terra prometida, em Números 13, 16. Então, designa esta ideia do Deus que salva, Yehoshua. No cristianismo, o nome Jesus é não Deus salva em geral, mas é o Salvador, é Ele, Jesus Cristo. Ele é o Salvador que realiza a salvação definitiva. E agora, para nós, o significado espiritual é o nome de Yehoshua, ou Jesus, é certeza de salvação. O cristão é chamado a viver na confiança de que Deus salva plenamente em Cristo. A salvação plena é em Cristo e somente em Cristo. Nono termo, Mashiach, Messias, ungido. A raiz hebraica Mashiach quer dizer ungir. No judaísmo, reis e sacerdotes eram ungidos como sinal de consagração. Vemos no primeiro livro de Samuel 10, 1, Salmos 2, 2. Com o tempo, este termo no judaísmo tornou-se esperança de um libertador forte, Messias. No cristianismo, Jesus revela-se como Messias esperado, em João 4, 25 a 26, mas não como líder político, e sim como Salvador universal. Como conteúdo espiritual do termo, podemos dizer que reconhecer Jesus como Messias é participar da sua missão de libertação e esperança, assumindo o serviço e a entrega. Assumir o serviço e a entrega como modus vivendi, como maneira de viver, servir e entregar-se. Décimo termo, Pesach é Páscoa ou passagem. A raiz hebraica Pesach quer dizer passar por cima. Pesach, passar por cima, Páscoa. No judaísmo, Pesach celebra a libertação do Egito, em Êxodo 12, quando Deus poupou os hebreus da praga final e os conduziu à liberdade. No cristianismo, Cristo é o Cordeiro Pascal. Primeira carta aos Coríntios 5, 7. Então ele é o Cordeiro Pascal que nos liberta do pecado e da morte. Como sentido espiritual desta palavra, dizer que viver a Páscoa é experimentar continuamente a passagem da morte para a vida, experimentar continuamente a passagem da morte para a vida. O cristão é chamado a deixar para trás a escravidão do pecado e a entrar na liberdade da graça. Mais outra pausa musical e voltamos dentro de instantes.
Deus é o teu olhar, o que guardas com tanto zelo, o que ocupa teus pensamentos. Quando o dia chega ao fim, ali também estará teu coração. Onde está o teu tesouro? Onde teu amor se prende? Onde está o teu tesouro? Ali tua vida se rende. Guarda teu tesouro no céu, guarda teu tesouro em Deus. Não descansam, olhos que cobiçam não veem, o coração que se entrega a Deus encontra o que não se perde, o que é eterno chama teu nome. Onde está o teu tesouro? Onde teu amor se prende? Onde está o teu tesouro? Ali tua vida se rende. Guarda teu tesouro no céu, guarda teu tesouro em Deus. Ferrugem consome o que é santo, nem ladrão alcança o que é eterno. O que nasce da confiança permanece além do tempo. Onde está o teu tesouro? Que teu coração responda. Onde está o teu tesouro? Tua vida escolha Deus, guarda teu tesouro no céu, guarda teu tesouro em Deus. Bem-vindos, bem-vindas ao terceiro momento do nosso estudo bíblico de hoje sobre a terminologia hebraica. Vamos ao décimo primeiro termo, ruach. Ruach significa espírito, sopro, vento. A raiz hebraica, de fato, é isso o que significa: espírito, vento, sopro. No judaísmo, em Gênesis 1:2, o sopro de Deus paira sobre as águas. Em Ezequiel 37:9, o espírito dá vida aos ossos secos. Então, o Espírito é força vital, é presença divina. No cristianismo, o Espírito Santo é derramado em Pentecostes. Atos 2, 1-4. Atos 2, 1-4. Renovando e fortalecendo a igreja nascente. Então, é o Espírito que faz isso, não é? Renova e fortalece a igreja nascente. E como conteúdo espiritual para nós hoje, Ruach, Espírito, nos lembra que o Espírito é sopro que renova. O Espírito Santo é sopro que renova. O cristão é chamado a viver aberto a Ele, deixando-se conduzir por Ele. Deixar-se
conduzir pelo Espírito de Deus, não pelo demônio, mas pelo Espírito Santo de Deus. 12ª palavra, Shalom. Shalom significa paz, plenitude, integridade. A raiz hebraica Shalom significa ser completo, íntegro, ser completo. No judaísmo, Shalom é usado como bênção e saudação. Encontramos-lo em Números 6, 26, Isaías 9, 6, significando paz, prosperidade, plenitude da vida em aliança com Deus. No cristianismo, Cristo é a nossa paz. Então, Shalom é Cristo. Em Efésios 2,14, em João 14, 27. Então, Cristo é a nossa paz, reconciliando-nos com Deus e uns com os outros. Como é significado espiritual para nós hoje, Shalom é mais que ausência de guerra, é plenitude, é reconciliação e harmonia. O cristão é chamado a ser construtor de paz, promovendo comunhão e justiça. Por último, temos 13º termo, 13ª palavra, Yahweh. Yahweh significa eu sou aquele que sou. A raiz hebraica significa ser, existir. Yahweh, ser, existir, indicando assim eternidade, eternidade e autoexistência, eternidade, para dizer que Deus existe desde sempre e não foi criado por ninguém. Então, este termo Yahweh significa isso, eternidade, autoexistência de Deus. No judaísmo, Yahweh, revelado a Moisés na sarça ardente, em Êxodo 3:14, é sempre designado por 4 consoantes, chamado tetragrama, 4 consoantes, YHWH. Apenas 4 letras, consideradas impronunciáveis. Impronunciáveis. Não há como pronunciar YHWH. É impronunciável, por respeito. Então, já que esta palavra WH, digamos YHWH é impronunciável, os judeus substituíram por Adonai. Adonai, ou também por Hashem. São 2 palavras que os judeus, para não pronunciarem o nome Yahweh, por respeito, substituíram por Adonai ou por Hashem. Quer dizer o nome. A palavra Hashem quer dizer o nome. Então, é um gesto de veneração e de reverência a Deus. No cristianismo, Yahweh é traduzido como Kyrios, sobretudo no Novo Testamento. Jesus é confessado como Senhor. Ele é Senhor, é Kyrios. Kyrios quer dizer Senhor. Em Filipenses 2:11. Qual é o sentido espiritual de Yahweh para nós? Yahweh nos educa para reverência e adoração. Reverência e adoração. Não brincar com o nome de Deus. O cristão é chamado a viver em atitude de culto, de reverência e adoração. Viver em atitude de culto, reverência e adoração. Confessar que Jesus é Senhor é proclamar que nele habita plenamente o Deus de Israel, Yahweh.
Podemos, irmãos e irmãs, ficar por aqui. Como conclusão, diria que estes termos que acabamos de aprofundar são raízes vivas que revelam a continuidade entre a fé de Israel e a fé dos cristãos. No judaísmo, como vimos, cada palavra nasce como experiência concreta de aliança, culto e esperança. No cristianismo, essas mesmas palavras são reinterpretadas à luz da vida, morte e ressurreição de Jesus, tornando-se universais. Para o cristão hoje, cada termo é convite a uma espiritualidade autêntica. Por exemplo, Abba é um convite à confiança filial, Aleluia, convite a louvor jubiloso, Amém, convite à adesão firme a Deus, Emmanuel, um convite a estar na presença divina todos os dias, Gabriel, um convite à missão, a ser mensageiros, Osana, convite à súplica confiante, Jerusalém, convite a alimentar a esperança na Nova Jerusalém. Jesus, convite a ter certeza da salvação. Mashiach, convite à participação na missão messiânica, participar na missão do Messias. Temos também Pesach, Páscoa, um convite à vida pascal, não à mera celebração pascal, mas à vida pascal. Ruah, convite à abertura ao Espírito, a deixar-se conduzir pelo Espírito. Shalom, convite a ser construtor da paz. E por último, Yahweh, um convite à reverência, ao culto e à adoração diária. Podemos fazer então uma breve oração para encerrarmos o nosso estudo de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da aliança, Tu que revelaste o Teu nome santo a Israel e nos deste em Cristo a plenitude da vida, faz-nos viver cada palavra como dom, que o nosso Abba seja confiança, que o nosso Aleluia seja louvor constante, que o nosso Amém seja entrega fiel, que o nosso Osana seja súplica confiante e que o nosso Shalom seja paz verdadeira. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, que Deus vos abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, queridos irmãos, queridas irmãs. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.